Eu tenho 33 anos, vou fazer agora este ano, e trabalho como papá aqui em Dos Irmãos. E estou morando no Brasil desde 2021, tenho 4 ou 5 anos. O que levou vocês a deixarem a Venezuela e escolher o Brasil como destino para morar? A gente, quando deixou a Venezuela, saímos no 2017, saímos para Peru primeiramente, porque ela tem uma doença cardíaca, em Venezuela não tinha suministro, ela precisava de uma cirurgia do coração, não tinha suministro médicos, não tinha vacinas, meu marido tinha que enviar medicamentos desde Peru para Venezuela, e em Peru moramos 7 anos. Daí tivemos que sair para o Brasil porque o preconceito em Peru estava muito forte. Daí ela sofria abuso nas escolas, meu marido no trabalho, eu também. Até que um dia entraram em nossa casa de madrugada e roubaram a moto de meu marido com os documentos. A gente já ficou traumado e meu marido falou, vamos para o Brasil. E minha mãe morava aqui, a gente chegou. Eu achei que não ia falar o idioma, que ia ser muito difícil, que elas não iam se adaptar, mas elas se adaptaram agora. A gente está bem tranquilo aqui. É muito difícil mudar de um país para outro, né? Mudar de outro, chegar aqui, ficar, né, por enquanto, aqui, se adaptar a outra escola nova, fazer outras amizades. Sim, porque a gente está deixando a vida toda e você está botando tudo em uma mala. Por exemplo, eu deixei muitas roupas delas de neném, já elas saíram, ela saiu com 3 anos, acho 3, 2 anos, e ela saiu com 4. E todas as suas roupas de neném eu deixei em Venezuela. Deixei meu pai, minhas lembranças, roupa de minha avó que morreu no 2015, não recordo, lembranças dela. Aí fica um medo se vai dar certo, porque é dinheiro que a gente está botando, por se falar, na mesa para sair. E a insegurança de que se vai dar, se elas vão sentir-se bem, né? Mas graças a Deus elas estão bem, eu estou bem, meu marido também. Só que ficaram lá, meu pai e minha sogra. Como foi o processo de entrada no Brasil? Vocês enfrentaram alguma dificuldade na fronteira ou na documentação? Na verdade não, porque minha mãe ela comprou nossas passagens por um tema de urgência, que a gente tinha que sair de Peru, né? Aí entramos por avião. Quando chegamos no aeroporto, a senhora que faz o negócio do passaporte, o check-in, ela só falou que tinha 90 dias. E ali tudo certo, né? Chegamos aqui a morar no Esteio, aí ele, por a prefeitura, ajudaram nós, os imigrantes, a fazer a documentação, o CPF, tudo isso. E aí tudo certo. Mas foi rápido, né? 2, 3 meses já estávamos prontos. Em cambio, em Peru, a gente morou 7 anos e foi que demoramos 5 anos em fazer um documento. Então era bem complicado, bem difícil. E por que vocês escolheram morar em Dois Irmãos? Alguém indicou ou foi por acaso? Meu marido ele estava procurando emprego, a gente morava em Novo Esteio, e ele estava procurando emprego. E tínhamos um conhecido, a gente é testemunha de Jeová, e um conhecido nosso trabalhava aqui nos Irmãos, e falou que tinha emprego, tudo isso. Ele começou a vir para cá, para os Irmãos, procurar emprego e achou. Aí o dono da construtora falou para ele que se podia, tudo certo. Aí ele falou, não, a gente tem que ir para os Irmãos. Eu não queria ir para os Irmãos, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto do desconhecido. Se eu não conheço, eu não vou. Mas meu marido falou, não, é muito lindo, tem que conhecer, vamos ver. Eu falei, as meninas não vão se adaptar. Eu sempre botando as primeiras viagens que não vão se adaptar, e são as primeiras que se adaptam. Aí chegamos aqui em 2022, dezembro de 2022. Chegamos no Brasil em novembro de 2021. E aí chegamos aqui e tudo certo. Aí ele trabalhou, até agora está trabalhando com essa construtora. Vocês diferenciaram, tipo, se acostumaram com o clima daqui? Porque é muito frio, né, comparado às outras regiões do Brasil, por exemplo. Na verdade, com o calor, não. Até hoje. Eu não suporto calor, eu não gosto de calor. Ninguém de nós gosta mais de calor. Mas o frio amamos. Só o único que
foi diferente e custou um pouco para nós foi a umidade. No começo foi bem difícil, porque a gente não está acostumado a ver o solo ficar molhado e passar um pano, secar, e daí a pouco outra vez de novo, escorregamos em casa várias vezes, era terrível. Eu perguntava o que eu posso fazer, eles falaram, botar vinagre, botar álcool, botar tudo, quase que bota uma nuvem ali no chão, mas tem que fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, já hoje já estou acostumada, se está molhado, fiquem com cuidado. Já, não vou fazer mais nada. Qual foi a maior dificuldade que sentiram ao chegar em Dois Irmãos, comparado com a cidade onde vocês viviam na Venezuela? Que a gente não tinha família, porque minha mãe ela mora em Sapucaí e ainda mora lá. E em Venezuela eu morava perto de meu pai, minha sogra, os tios de meu marido, minha tia, todos, éramos muito familiar. E aqui só estávamos nós, 4. Tanto assim que, graças a Deus, a gente tem uma religião que conseguimos e achamos uma família, né? Aí no 2023 a gente ficou sem casa, de madrugada entrou água com o tema de enchente, caiu na montanha ali em casa. Aí os amigos da igreja ajudaram nós, aí ficamos bem confortáveis, né? Mas eu penso que o mais difícil é isso, que a gente está longe da família de sangue, mas os amigos sempre estiveram ali. E como a comunidade de Dois Irmãos recebeu vocês? Houve apoio dos vizinhos, da igreja, da escola, por exemplo? Sim, muito, muito. De verdade que sim. Por exemplo, eu senti muito a diferença. Elas também. Porque em Peru foi uma coisa que elas até receberam socos na cara. Ela saía, roxa, como é morada? Como se chama? No rosto. Foi, e só por o simples fato de ser venezolanas. Aí alguns falaram, ai, mas elas não são bem comportadas, tudo isso. Mas aqui elas mostraram que elas são meninas bem comportadas. Então era por o fato de ser venezolanas, né? E quando elas chegaram aqui, elas chegaram muito temerosas. Na primeira semana elas pensaram, ai, ninguém vai me falar, ninguém vai compartilhar comigo, não vai compartilhar. E depois, já hoje, a gente fala, voltamos para a Venezuela e elas falam que não. Que elas querem morar e querem morrer em Dois Irmãos. Eu também, na verdade, nas lojas, tudo, oi, tudo bem, esse carinho, essa educação que tem para atender o pessoal, tudo certo. Na verdade, eu senti que as pessoas se importam, né? Tem poucas pessoas preconceituosas, mas, graças a Deus, são muito mais o que não são, na verdade. E as pessoas que já a gente conhece, que são um pouco preconceituosos, às vezes a gente tenta fazer alguma coisa boa para eles e eles saber que o preconceito que eu tenho não é bom contra essa pessoa porque não está fazendo nada ruim, na verdade. Pessoas preconceituosas sempre vai ter em qualquer lugar. O que você precisa entender, tipo assim, é como saber lidar com isso, né? Como uma crítica. Quais foram as 3 maiores dificuldades que vocês enfrentaram nos primeiros meses no Brasil? O idioma, o terror de não falar uma coisa errada, uma palavra, uma letra, para não ofender aos outros. A comida, porque é bem diferente da Venezuela. E em Venezuela a gente tinha perto as praias, e em Peru também. E a gente ia muito para a praia, todo final de semana estávamos na praia. Aqui quando eu cheguei, a gente vai morar perto da praia. Ficamos sabendo que fica 2 horas e meia mais perto. Então eu fiquei como que, meu Deus. E até hoje isso, só a praia, a comida e o idioma. Isso. E como vocês aprenderam a falar português? Foi fácil? Todas vocês conseguiram de primeira? A primeira na lista da família foi ele. A segunda foi ele. O terceiro foi meu marido e da última ele. Eu ainda estou aí. Quando ela começou, por o tema da escola, que aqui ensina tudo certo, né? Sim. Eu precisava de alguém que me ajudara na tradução. Quando eu precisava ir a fazer uma documentação, alguma coisa, eu levava ele para me traduzir. Aí eu me tentava virar. Mas aí, isso. As suas filhas já relataram algum episódio de preconceito ou exclusão na escola? E como a escola de Dois Irmãos aqui, a Armo,
lidou com a adaptação delas? Por enquanto não, que eu lembre não. Na verdade nunca tiveram assim, aqui em Dos Irmãos não. Em Esteio, só uma menina, mas foi uma coisa no começo de ano, porque quando elas saíram já eram muito amigas. Então não penso, não foi tanto assim como em Peru. E eu sinto que não tive nenhum tempo, na verdade. Tudo certo por aí. E vocês conseguiram um emprego em Dois Irmãos? Foi na área de formação ou em outro tipo de emprego? Meu marido ele trabalha de ajudante de pedreiro. Né? Ele não estudou em Venezuela para, o sea, como se diz, faculdade. Né? Ele não fez faculdade. Eu também não fiz faculdade, mas em Venezuela eu fiz curso de ajudante de pré-escolar, de professora, mas isso Pequenininha, tirando que É. 5 anos, mais ou menos. em Venezuela é pré-escolar, é de os 3 até 5 anos. Aí eu em Venezuela trabalhei disso, em Peru também, aqui ainda não consegui porque preciso a faculdade. Né? Então, aí eu estou trabalhando agora de babá, eu trabalhei na Beach, tudo certo, gostei do serviço lá. E é isso. Quando vocês precisaram de atendimento médico no SUS, como foi o atendimento? Houve alguma barreira com a língua, né? Como vocês se comunicarem com as pessoas, com os médicos, enfermeira, ou com a documentação de vocês para entrar no SUS? Na primeira vez, sim, bastante. Porque eu lembro que eu cheguei em novembro e ela precisava um atendimento para o tema do coração, porque em Peru, com o preconceito, não recebeu o atendimento bem, né? Aí trocaram os términos, foi quase que impossível para mim. Eu tinha que estar com o Google Tradutor para fazer entender o que ela tinha. Eu trazia todos os documentos dela, dos médicos de Venezuela, tudo aí. Aí foi difícil com isso. Mas para a documentação, não. Graças a Deus, não. E vocês ainda mantêm os costumes venezuelanos em casa, como a comida, a música e as datas comemorativas? Sim, a comida, sim, bastante. A música, mais ainda. Elas, por exemplo, já estão esquecendo algumas palavras. Já elas têm, às vezes, quando elas chegam em casa com uma palavra que não falavam antes, eu tenho que falar. Em Venezuela se fala assim. Às vezes eu fico com vontade de chorar porque é normal, né? De que elas vão crescendo, a gente não fala muito jergas venezolanas, jergas venezolanas em casa, e às vezes elas escutam e dão risada, ai, que isso? Mas, como falam aqui, a vibe, perdeu a vibe. Em Venezuela a gente tem, só que de outro jeito, quando a gente fala em casa, então ela, que isso? Que isso? Você fala em Venezuela, menina, vocês são venezuelanas. Por exemplo, tem o que a gente está aprendendo agora no 8º ano, no 9º, né? A gente vê temas assim, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, coisa sem juros, né? Daí são temas que a gente obviamente não estudou quando a gente tinha 4, 5 anos. E são palavras que a gente não sabia como era em espanhol, né? Daí tem as palavras que são tipo, quando tem acento na parocito, na citocito, assim, sabe? A gente não sabia em espanhol, né? Daí quando minha mãe falou que Eu tive que falar grave, aguda e esdrújula. E ela, que isso? Você fala assim em espanhol, não esqueçam. Porque a gente não sabe se vamos retornar alguma vez para Venezuela. Eu não quero, ela também não quer, meu marido também não. Ele não quer. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Como você tinha dito, você ainda tem familiares lá, né? Como é a comunicação e ajuda de vocês? Aí a gente comunica com ele por WhatsApp. Por WhatsApp, fazemos ligação com meu pai, minha sogra, meus tios, o tio de meu marido. Ele é filho único, não tem mais irmãos. Minha irmã está aqui, em Brasil, e minha outra irmã está em Venezuela. E para a ajuda dele, a gente envia dinheiro. Ou quando a gente pode, às vezes um mês sim, um mês não. Aí dependendo do que é. E alguns venezuelanos foram para outros países, como a Colômbia, os Estados Unidos e o Peru, né? Como vocês também foram. E na opinião de vocês, o Brasil foi melhor ou pior? E por quê? Na verdade, foi o melhor que aconteceu. E não é porque eu estou falando com vocês. Porque Deus sabe que eu estou falando a verdade. A
a gente já passou por Colômbia, só passamos de como se Por diz? cima por avião. E por terra também, em Colômbia, Ônibus. ônibus. Passamos por Colômbia e tem o tema da guerrilha, aí como favelas, algo assim, os delinquentes, tudo isso. Colômbia, o preconceito, terrível. Estados Unidos, a gente tive a oportunidade de escolher ir para Estados Unidos porque está lá o chefe de meu marido que trabalhava em Venezuela e falei para ele, você quer ir para Estados Unidos? Eu falei que não por um tema das escolas, a delinquência nas escolas, que as crianças têm que cuidar de um tiroteio, uma coisa, então pensei não. E na verdade, para mim eu sinto que foi a melhor escolha. Eu me arrependo de não ter tomado a decisão antes. Minha mãe ela chegou em 2019 e ela falou, venha para o Brasil. E meu marido, não. Eu não. Idioma, imagina como vou falar português. Minha filha também, como ela pode falar. E olha, aqui eu me arrependo de não ter chegado antes. Como você tinha dito antes, vocês não pretendem voltar agora. Mas se a Venezuela tivesse com condições mais seguras, vocês voltariam ou vocês planejam, ou planejam ficar, permanentemente no Brasil? Eu penso o seguinte, a gente tinha um jeito de viver, de morar lá em Venezuela. Quando a gente saiu, aprendeu a viver, né? Porque, por exemplo, coisa que eu gosto de aqui de Dois Irmãos, não sei se todo o Brasil tem, na verdade. Vamos supor, agora que estou lembrando, o negócio do lixo. Você bota o lixo no horário. Lá em Venezuela não, você bota o lixo no horário que você quiser. Outra coisa que eu gosto de aqui, o respeito que tem os vecinos. Por exemplo, se ela está escutando música, ela sabe que depois das 8:30 já ela tem que baixar o som ou desligar. E não incomodar os demais. Em Venezuela não, você pode ter música até 3 horas da manhã e não se importa se o vecino do lado está doente, se a vecina de cima tem que trabalhar. Então, eu gostei de isso, né? E quando eu olho outros venezuelanos que fazem isso, eu fico irritada. Envergonhada também. Envergonhada, mas é uma raiva porque, como eu falo, a gente tem que se adaptar onde a gente chega. Não as pessoas têm que se adaptar porque a gente está chegando. Então, essas são umas coisas que eu gosto do Brasil. E eu sinto que se Venezuela melhora, vai melhorar economicamente, mas o negócio mental vai ficar assim mesmo, né? Esse negócio do lixo, da música, que mais assim, por exemplo, outra coisa que eu gosto é que quando eu subo no ônibus, o ônibus sempre está limpo. Em Venezuela não. Onde eu morava não. Você ia sentar e pode ter um copo sujo ali, tinha que pegar, largar no chão, ou levar na sua bolsa para casa, até achar o lixo na lixeira. Então, é isso, né? Que a gente já aprendeu a viver aqui. A gente agradece por vocês terem compartilhado a história de vocês, de como vocês chegaram até aqui, entendeu? A gente agradece muito, porque é muito difícil mudar de um país, ir para outro, e vir para cá e tentar se adaptar, né? Como você disse, a gente tem que se adaptar, não os outros se adaptarem com a gente. É muito difícil, né? Ainda mais trocar de escola e fazer amigos e aprender outra língua. Isso é desafiador, como a gente disse. Mas sempre com a ajuda de Deus, a gente pode fazer tudo. Sem ele, nada. Certo.